E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção da OBB, Olimpíada Brasileira de Biologia de 2023. Então pega lápis e papel aí na mão para você anotar toda essa correção. Questão 16. Que fator genético permite a um patógeno, a um contaminante, né, resistir em um organismo novo em que ele antes não sobreviveria? Como que um novo vírus consegue contaminar os seres humanos e se propagar, né, e se disseminar? Por causa de um fenômeno chamado mutação, as mudanças, né, no código genético, tá? É a maior fonte de evolução que nós temos, né? A primeira fonte aí de evolução é a mutação. E evolução é se adaptar. Então, ele se adapta àquele corpo porque ele consegue sofrer mutações, tá? Pensando no vírus, mas em qualquer ser aí, tá? Seria a letra E de escola, questão 16, letra E. Questão 17, ele está falando do LSD, do efeito dele e das alterações que foram descritas como os efeitos do LSD, tá? Estão associadas ao aumento da atividade de qual fibra do sistema nervoso, tá? Engraçado que eu li os efeitos aqui, né? E eu lembrei de um vídeo que eu assisti do Leandro Twin. Esse vídeo me gravou bastante, né? Leandro Twin, maravilhoso aí. E ele fala assim que isso me marcou quando eu comecei a estudar sobre isso, né? E ele fala que a cafeína, né? O café, era um vídeo sobre o café, ele falou que a cafeína é um agente, né, que atua como um simpático mimético, ou seja, a cafeína, ela mimetiza, né, ela imita as funções do sistema nervoso simpático, tá? Então, como ela é um simpático mimético, pense nas ações da cafeína e pense que é assim que o sistema nervoso simpático funciona. E, por consequência, o parasimpático desfaz as funções do simpático. Então, a cafeína, ela acaba acelerando os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, deixa você mais ligadão, né? Então, essas são as funções do sistema simpático. Então, olha o que fala na questão ali do LSD, tá? O que ele faz? Ele é um agonista do sistema serotoninérgico, né? Então, ele trabalha junto, tá? Do serotoninérgico, que seria o quê? Alucinógeno, dilatação das pupilas, aumento dos batimentos cardíacos, perda do apetite, boca seca e aumento da pressão arterial. Tudo que o café faz por você, essa droga também faz, né? O LSD, tá? Toma café que é mais saudável, né? Em pequenas quantidades também, tá? A hora que sentir ansiedade, vontade aí de usar isso aqui, você vai para academia, que é muito melhor. Toma um cafezinho e vai para academia, né? Então, se essa droga é um agonista do sistema serotoninérgico e as funções dela ali, pensando na cafeína, são muito parecidas com a cafeína, ela está imitando o sistema nervoso simpático, tá? Que seria a alternativa A de amor, 17A, tá? Essas coisas gravam, né, na nossa mente e fica, né? O simpático mimético aí da cafeína. Se você souber que a cafeína é um simpático mimético, né? E tem gente que acaba se viciando em cafeína também, fica fácil para entender essa questão, ok? Letra A, questão 18, vamos lá. Ele está falando ali, ó, no metabolismo anaeróbico. É quando não tem oxigênio. Os fungos fermentam. Na falta de oxigênio, a gente não cai na mitocôndria, tá? Então, você já pode tirar as alternativas que falam ali, ó, de oxidação completa, fermentação mitocondrial. Eu marquei essas, né? Não é na mitocôndria, porque não tem oxigênio para entrar na mitocôndria, tá? Para continuar ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Fica só em glicólise, que é feita no hialoplasma, tá? Então, a correta aí é a reoxidação dos NADH, tá? Tendo uma molécula orgânica, tá, gente? Eu preciso de glicose para fermentar aí, sei lá, né? Que tipo de fermentação que a gente tiver, né? Fermentação láctica, alcoólica, pensando em fermentação e não no fungo, tá? Orgânica, ok? Então, uma molécula orgânica como aceptor final dos hidrogênios. Seria a letra E de escola, tá? E de escola. Não entra na mitocôndria, ok? Faz fermentação. Questão 19. Já estamos quase aí no fim da nossa prova. Questão 19 está falando sobre polinização cruzada, tá? Ele está falando ali, né? Tem uma figurinha, um texto, né? E a vantagem aí seria o quê? Variabilidade genética, gente. Essa aqui é bucha, sempre aparece, né? Toda vez vai ter uma questão ou de mutação ou de variabilidade genética, né?
Então, aqui é quando eu tenho polinização cruzada, uma planta cruza a outra e eu aumento a variabilidade em vez dela fazer a autopolinização, ok? Aqui, então, letra A. Questão 20. Uma característica importante de plantas que apresentam anemofilia, que são polinizadas pelo vento. Se tem vento, eu preciso ter bastante, né, grão de pólen e tal, material para ser disperso. Então, uma característica importante é que são os estames prolongados, porque quanto maior o tamanho desse estame, o vento tem mais condições de levar, tá? Então, é a única mudança aqui anatômica que tem a ver com anemofilia, né? Polinização pelo vento, ok? Letra D de dado, questão 20. Questão 21, ele está falando ali, ó, de insetos polinizadores, tá? De angiospermas. Gente, falou de abelha. A abelha é essencial, não é uma relação ecológica que se a planta quiser, ela usa abelhinha e tal. Não, é necessária. Por isso, toda essa problemática, essa preocupação que a gente tem hoje com o desaparecimento das abelhas, tá? Muitas espécies irão sumir se a gente não tiver abelhas, né, no globo terrestre, porque essa relação ela é obrigatória, é mutualismo, tá? Seria a alternativa A de amor. Então, 21, letra A. A 22, pessoal, deu um probleminha aqui, porque assim, ó, no gabarito ele traz pra gente como parasitismo. Mas enfim, eu estou esperando, né, até o fechamento desse vídeo, eu não tive, né, respostas ainda com relação ao gabarito definitivo. Vamos aguardar. Mas ele tá falando da relação aqui, ó, entre as orquídeas e as vespas. As orquídeas se parecem com as vespas fêmeas, o macho vem, se confunde, vai para outra orquídea e quando vê ele já polinizou todas, tá? Não existe parasitismo aqui, essa questão já foi até questão de 2019 do Enem PPL, tá? E a relação aqui seria comensalismo, em que para uma das espécies é indiferente, no caso para a vespa, tá? Ela tá zanzando para lá e para cá procurando uma fêmea, né? Não acha fêmea nenhuma e nesse ponto a orquídea acaba sendo polinizada, tá? Então, a resposta do gabarito tá letra D, mas para mim, letra E, desculpa, parasitismo, né? Mas para mim a resposta correta é a letra D, comensalismo, tá? Relação ecológica aqui. Questão 23, essa daqui eu errei, gente. Pensa, por besteira. Olha que foi a única questão que eu errei resolvendo essa prova, mas foi por pura besteira. Na evolução das plantas, o surgimento do grão de pólen, né? Foi aí que eu esqueci de ler. Grão de pólen, né? É uma evolução gigantesca que nós temos aqui, né? Como gameta e tal. E permite a reprodução independente da água, tá? Eu só li o independente da água e pensei em pteridófitas, mas pteridófitas não tem pólen. Então, a resposta correta aqui, tá? De grão de pólen como novidade evolutiva são as gimnospermas, letra E. E de escola, tá? Gimnospermas, ok? Vamos lá responder da 24 a 26 agora. Estamos terminando aqui as nossas questões. A 24, então, está falando sobre a tapioca, tá? Alimento aí feito à base de mandioca. Tapioca, mandioca, macaxeira, né? Aipim, como você quiser chamar. É a letra B de bola, é um carboidrato, tá, pessoal? Carboidrato. E carboidrato em excesso no nosso corpo é estocado na forma de lipídios, ok? Então, letra B de bola, corretíssima aí. Questão 25 está falando sobre a digestão do amido. Amido é um açúcar, né, um carboidrato grande, é um polissacarídeo. Começa na boca e termina onde a grande maioria das digestões no nosso corpo aí terminam, que é no intestino delgado, tá? Então, letra B, iniciando-se na boca com a amilase salivar ou pitialina e termina no intestino delgado, ok? Letra B de bola. Questão 26, ele quer um alimento que não é uma raiz, tá? E essa deu um bafafá também, né? Cada um marcou uma coisa, né? Mas, enfim, o que a gente tem aqui como caule, né? Um caule do tipo tubérculo seria a letra C, a batatinha inglesa, ok? As outras alternativas são raiz, tá? E da 27 a 30, ele está falando ali sobre a acondroplasia, tá? Seria um tipo de nanismo, né? Uma baixa de crescimento. E eu amei essa questão, porque eu comecei a ler o texto dela. E tem ali, né, dizendo que quem tem acondroplasia é o famoso ator Peter Dinklage, né? Que atua na série Game of Thrones, que é o Tyrion Lannister, né? Da família dos Lannister. Eu fiquei tão feliz de ver isso daqui, né? Porque eu amo Game of Thrones, né? E achei super legal essa referência aqui a ele. Então, vamos lá, questão 27 para a gente fechar aqui. Ela fala assim que para ocorrer essa transmissão, para ter a doença, ela pode ocorrer aonde, tá?
Gente, para passar de pai para filho, ela precisa estar nas células gaméticas, ou espermatozoide e óvulo. E a relação que tem aqui na questão com relação a espermatozoide ou óvulo, com relação a gametas, é a letra E, espermatogônias paternas, tá? Vem da espermatogônia para depois formar espermatozoide, tá? Então aí seriam as células gaméticas que podem transmitir esse tipo de herança, tá? Eu não posso ter nas minhas células somáticas. A minha célula do meu corpo não vai ser mandada para os gametas, tá? Tá aqui na pele, né? Célula de, sei lá, músculo, coração, não. Eu preciso de uma informação genética, mas que esteja nos gametas, tá? Para ser passada para os descendentes. Então, 27, letra E. Questão 28. Esse gene causa alteração aonde? Já que ele diz ali, ó, que substitui uma glicina por uma arginina. Ele está tendo uma modificação na proteína. Se ele está mudando a glicina pela arginina, está mudando a sequência de leitura do meu gene. Então, se eu estou mexendo no gene, eu estou mexendo no RNA mensageiro. A mensagem está sendo transcrita de forma errada, né? Gene, DNA, gene, RNA mensageiro, proteína. Então, se eu mexer no gene, automaticamente é o RNA mensageiro que está errado e formando uma proteína errada que ele pôs aqui no texto, né? A sequência ali incorreta. Então, a 28 é a alternativa C de cachorro, tá? A 29 tem um mapa ali, um heredograma, né? Com a constituição familiar. É uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos. Se ali nos pais eu tenho 2 pais afetados com essa herança da condroplasia e um dos filhos nasceu normal, ela não pode ser recessiva. Se ela fosse uma herança recessiva, ela teria que passar obrigatoriamente para todos os descendentes. Se os 2 pais têm, todos os filhos teriam que ter, tá? É tipo olho claro. Se o pai e a mãe têm olho claro, obrigatoriamente todos os filhos vão ter. A não ser algum caso de anomalia, alguma mutação, né? Filho do Ricardão, né? Enfim. Mas é aqui, pensando desse jeito, né? Automaticamente, se ela fosse uma herança recessiva, os 2 filhos também teriam que ter. A gente tem um filho que não tem a herança. Automaticamente, ela é uma herança dominante. Então, esses pais provavelmente são heterozigotos, ou um deles, e um dos filhos ali, que é o que não é afetado, o 2,2, ele é azão-azinho, tá? Ou desculpa, azinho-azinho, né? Nesse caso, obrigatoriamente, os 2 pais são heterozigotos, tá? Aí ali no indivíduo 3, né? Eu teria o azão-azinho, o 2, 3. Vamos lá, então. Ele pede na questão que o gene dessa herança, né? O gene mutante, ele tem herança de que tipo? Autossômica dominante. Ela é uma herança autossômica dominante, tá? Por essa observação que a gente fez. Se ela fosse recessiva, todos os filhos tinham que ter. Como ela é dominante, um dos filhos nasceu recessivo e por isso ele não possui essa herança, certo? E na última, né? Ele diz assim que a probabilidade desse casal 2,3 e 2,4, tá? Mulher afetada e homem normal, terem uma nova criança sem acondroplasia, tá? É um cruzamento azão-azinho com azinho-azinho. Eu tenho 50% de chance dos 2 caracteres aparecerem, tá? Então, para a criança nascer sem acondroplasia, que seria ali igual a linha 3,3 e 3,4, 50% alternativa C, ok? Eu espero que você tenha entendido todas as questões que nós retomamos aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha feito essa Olimpíada. Se você não fez, pega ela para estudar, porque ó, tem inclusive questão do Enem aqui, gente, né? Igualzinho a questão do Enem, tá? Dá para estudar e aprender bastante aqui. É lógico que o Butantan volta bastante para essa parte de doença e tal, que é muito interessante também, pensando na parte de genética humana, né? Isso os vestibulares ali, São Paulo, Paraná, gostam bastante de cobrar também, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um pouquinho mais longo, né? Mas faça a correção em partes, se for o caso para você. Estuda em partes, tá? Não precisa fazer as 30 de uma vez, né? Curte aí, comenta, compartilha com alguém que fez a OBB e não tenha as questões comentadas, né? Isso aqui dá uma ajuda bacana para você, né? Porque você já sabe, ó. É mais uma prova aqui, né? Não prova de competição, mas é uma prova de que biologia não é só para vestibular, para passar na OBB, para ciências da natureza serem gabaritadas no Enem. Não, olha tudo que foi tratado aqui, gente. Desde tratamento de câncer com células T, polinização, manutenção da vida na terra, utilização de fungos, vacinas, né? Muitas coisas em uma prova só.
porque biologia é para sua vida.